Pergunta 2. Você sabe quanto a sua família gasta por ano em alimentação, roupas e moradia? Quase 2/3 dos milionários pesquisados, 62,4%, responderam sim a essa pergunta. Também a Sra. Rule respondeu afirmativamente. Porém, apenas cerca de 35% dos não milionários geradores de alta renda responderam sim a essa pergunta. Muitos destes tipos de alta renda, baixo patrimônio, não fazem ideia do quanto gastam a cada ano por artigos tais como comida consumida em casa, comida consumida fora de casa, bebidas, presentes de aniversário e de Natal para cada categoria de recipiente, cada categoria de roupa para cada membro de família em cada loja, como babysitters, creches, utilização de linhas de crédito, contribuições de caridade, consultoria financeira, mensalidades de clubes, veículos e despesas relacionadas, despesas escolares, férias, eletricidade, aquecimento e seguros. Note que nós não incluímos hipoteca na nossa lista. Muitas vezes, esses tipos de alta renda, baixo patrimônio líquido, se vangloriam do quanto eles economizam em impostos por meio de suas deduções sobre as hipotecas. É certo que a maioria dos milionários que têm uma hipoteca a pagar também se aproveita dessas leis. Mas a maioria dos milionários também sabe dar conta das outras categorias de despesas domésticas. Agora pergunte a uma típica pessoa de alta renda, baixo patrimônio, sobre seus objetivos. O que ele irá dizer? Um grande objetivo que eles costumam mencionar é minimizar seu fardo tributário e utilizam as deduções da hipoteca como uma maneira de diminuir os impostos. Por que essas mesmas pessoas nunca computam seus outros gastos domésticos? Simplesmente porque eles não percebem nenhum valor em fazer isso. Do seu ponto de vista, a maior parte dos seus gastos domésticos não gera a dedução de impostos. Porém, a Sra. Rule vê as coisas de uma maneira diferente. Seu objetivo é se tornar financeiramente independente, no seu caso, ter 5 milhões quando ela e seu marido se aposentarem. Ela acredita que fazer o orçamento e contabilizar todo o consumo doméstico é algo diretamente relacionado com esse objetivo. Do seu ponto de vista, tabular ajuda a controlar o consumo. Também reduz a probabilidade de se destinar muito dinheiro a produtos e serviços que não são realmente importantes. A Sra. Rule sempre tabulou as despesas para seu marido. Ela percebe que o mesmo sistema que ela usou para a contabilidade comercial pode ser usado na área doméstica. Esta é uma vantagem de ser dono de seu próprio negócio. A Sra. Rule quer estar livre de preocupações financeiras antes de completar 65 anos. A cada vez que ela faz sua tabulação, ela diz a si mesma que está reduzindo seu medo de nunca conseguir se aposentar confortavelmente. Quem tem preocupações com seu futuro financeiro? Não a Sra. Rule. Embora tenha uma renda anual de 90 mil, seu patrimônio líquido é de mais de 20 vezes essa quantia. E ela tem controle total de seus gastos domésticos. Robert e Judy, por outro lado, sentem medo. Esse casal ganha 200 mil por ano, ou seja, mais que o dobro da Sra. Rule. Entretanto, assim como muitos casais de alta renda de hoje, um dia Robert e Judy possuem apenas uma fração da riqueza da Sra. Rule. Eles sentem que é o consumo que a controla, e não o contrário. A Sra. Rule poderia achar assustador ter 200 mil de despesas a cada ano. Robert e Judy têm 14 cartões de crédito. O casal Rule tem 2, um para uso comercial, outro para gastos domésticos. Vamos falar um momento sobre os cartões de crédito. Tome uma grande amostra de milionários e faça uma simples pergunta sobre seus cartões de crédito. Os resultados lhe darão uma excelente ideia de quem esses milionários realmente são. Senhor e senhora milionário, por favor, indique fazendo um círculo em torno do número apropriado os cartões de crédito que você ou que qualquer membro da sua casa possui. Marque todos os números que se aplicam. Agora feche os olhos e imagine que você é um milionário com patrimônio líquido de quase 4 milhões. Que cartões de crédito seriam coerentes com sua situação de vida? Talvez no topo dessa lista estivesse o American Express,
o Diners Club ou o Carte Blanche. Ou talvez você se considere um milionário sensível à moda. Você pode listar cartões de crédito da Brooks Brothers, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Lord Taylor ou até mesmo da Ed Bauer. Mas se mencionasse esses cartões, você estaria entre a minoria dos milionários. Os resultados da nossa pesquisa nacional revelam algumas preferências interessantes quanto a cartões de crédito. Alguns pontos altos. Tal como a maioria dos lares americanos, a maior parte dos lares ricos tem um Mastercard ou um cartão Visa. A casa do milionário tem 4 vezes mais probabilidade de ter um cartão da Sears, 43%, do que da Brooks Brothers, 10%. Tanto os cartões da Sears como da Penny são significativamente mais populares entre os ricos do que os cartões de lojas de alto status. Apenas 21% dos lares ricos da América têm um cartão Neiman Marcus. 25% têm o Saks Fifth Avenue. 25% têm o Lord e Taylor. E apenas 8,1% têm um cartão Ed Bauer, Saks Fifth Avenue. Os 3 cartões mais usados entre os lares milionários americanos são o Visa, com 59%, Mastercard, com 56%, e Sears, com 43%. Apenas 6,2% dos milionários que responderam têm o cartão American Express Platinum. 3,4% têm Diners Club e menos de 1% têm o Carte Blanche. Pergunta 3. Você tem um conjunto claramente definido de objetivos diários, semanais, mensais, anuais e para toda a vida? A origem dessa pergunta vem de um decamilionário que entrevistamos há 12 anos atrás. Ele nos disse que começou a ser atacadista de alimentos aos 19 anos de idade. Nunca terminou o curso secundário formal, mas acabou conseguindo um diploma de equivalência do secundário. Nós lhe pedimos que explicasse o fato de que, embora nem tivesse terminado o secundário, já acumulara mais de 10 milhões. Sua resposta foi a seguinte: sempre fui orientado para os objetivos. Tenho um conjunto bem definido de objetivos diários, objetivos semanais, objetivos mensais, objetivos anuais e objetivos para toda a minha vida. Tenho objetivo até mesmo para ir ao banheiro. Sempre digo aos nossos jovens executivos que eles precisam ter objetivos. A Sra. Rule também é orientada para os objetivos. Assim também é a maioria dos milionários. Para cada 100 milionários que responderam não para essa pergunta, há 180 que responderam sim. Quem são os nãos? Muitos são os tipos de alta renda e riqueza herdada. Muitos cidadãos mais velhos e milionários aposentados, que já atingiram a maior parte de seus objetivos, também responderam não. Refletir sobre os comentários de um multimilionário de 80 anos de idade. Autores: a primeira pergunta que sempre fazemos é sobre os objetivos. Quais são seus objetivos atuais? Sr. Clark: estava a $438 a onça ontem em Londres. Depois que o Sr. Clark ligou seu aparelho para a surdez, repetimos a pergunta. Sr. Clark: há objetivos? Pensei que estava perguntando sobre o preço do ouro. Ah, sim, meus objetivos. Bem, já realizei o que tentei fazer. Meu objetivo a longo prazo era, naturalmente, acumular riqueza suficiente para poder parar de trabalhar e aproveitar a vida. Eu já caminhei por essa estrada. Tenho uma reputação internacional. Minha empresa é uma das maiores do mundo na área de soldagem. Não quero me aposentar nunca. Mas agora meu objetivo é a minha família e a autossatisfação que sinto por tudo aquilo que realizei. O Sr. Clark é um exemplo típico dos cidadãos mais velhos que acumularam uma riqueza significativa. Aliás, apenas 2 milionários, de todos os que nós entrevistamos até hoje, nos disseram que seu objetivo era gastar meu último dólar no dia em que eu morrer. Nem o Sr. Clark, nem a Sra. Rule têm um objetivo assim. A Sra. Rule planeja deixar uma poupança para a educação de todos os seus netos. Ela também quer desfrutar da vida agora e depois que se aposentar.
Ela quer segurança financeira. Seu objetivo é acumular 5 milhões. E ela sabe o quanto precisa colocar de lado cada ano para atingir seu objetivo. Mas será que ela é feliz? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos fazem a respeito dos milionários frugais. Sim, a senhorita Rule é feliz. Ela tem segurança financeira. Ela tem prazer em fazer parte de uma família unida. Sua família é tudo para ela. Sua vida e seus objetivos são simples. A senhora Rule não precisa de um contador para fazer seu planejamento, apesar de que ela procura uma consultoria especializada quando se trata de suas necessidades domésticas e comerciais. Mas Robert e Judy, o casal de alta renda e baixo patrimônio, estão com uma enorme necessidade de ter uma mão forte e inteligente que os guie. Eles precisam de um consultor financeiro que tenha considerável experiência em mudar a orientação de seus clientes, que os ajude a mudar o ambiente de sua casa, transformando um ambiente de caos e hiperconsumo num ambiente de planejamento, orientado para objetivos, orçamento e controle. Será que então eles serão felizes? Não sabemos. Mas isso nós podemos lhe dizer. As pessoas financeiramente independentes são mais felizes do que seus correspondentes na mesma faixa de renda e de idade que não têm segurança financeira. As pessoas financeiramente dependentes parecem mais capazes de visualizar os futuros benefícios que resultam de uma clara definição de seus objetivos. A senhora Rule, por exemplo, visualiza todos os seus netos se formando numa universidade. Ela visualiza o sucesso de cada um deles depois da faculdade. Ela nunca vê a si mesma sendo financeiramente dependente de outras pessoas, mesmo se vier a ter deficiências físicas no futuro. Nesse aspecto, seus objetivos são coerentes com a maioria dos milionários. Pergunta 4. Você passa muito tempo planejando seu futuro financeiro? Para cada 100 milionários que responderam não, há 192 que responderam sim. Mais uma vez, muitos dos que responderam não são tipos de alta renda com níveis relativamente baixos de riqueza acumulada, ou os que herdaram a maior parte de sua riqueza, ou ainda pessoas abastadas, idosas ou aposentadas. Pessoas como a senhora Rule se definem corretamente como planejadoras. Na verdade, as respostas para essas perguntas têm uma alta correlação com as horas reais que os pesquisados dedicam a planejar seu futuro financeiro. Em média, os milionários passam um número significativamente muito alto de horas por mês estudando e planejando suas futuras decisões de investimentos, assim como administrando seus investimentos atuais, do que os não milionários de alta renda. As horas dedicadas a planejar e administrar as finanças estão detalhadas no capítulo 3. Milionários como a senhora Rule não só passam mais tempo planejando suas finanças do que os não milionários, como também aproveitam melhor suas horas de planejamento. Lembre-se que a senhora Rule não está apenas no ramo de leilões. Seu trabalho inclui avaliar os objetos que sua companhia leiloa. Assim, ela muitas vezes investe nas mesmas áreas sobre as quais tem consideráveis conhecimentos. Nesse aspecto, ela é como muitos milionários. Eles alocam seu tempo astutamente, de modo que conseguem planejar ao mesmo tempo seus negócios e seus investimentos pessoais. Já descobrimos muitas vezes que os leiloeiros com alta produtividade também são excelentes investidores. Considere, por exemplo, um leiloeiro especializado em leiloar imóveis comerciais. Qual investimento que ele conhece bem? Imóveis comerciais. Ele é o seu próprio analista de investimentos. E o que dizer se sua especialidade for leiloar móveis antigos e armas de fogo? Será que você vai investir em ações de companhias de alta tecnologia? Provavelmente não. Mas seria uma ideia inteligente utilizar seus conhecimentos para ajudá-lo a fazer seus investimentos? Se você é bem versado em antiguidades, por que não aproveitar seus conhecimentos? Você não precisa ser leiloeiro para se beneficiar dos seus conhecimentos. Um de nossos associados era ex-chefe do planejamento estratégico de uma grande empresa. Parte de seu trabalho era estudar uma ampla variedade de tendências numa ampla variedade de áreas.
Anos atrás, ele descobriu que a demanda por figurinhas com astros de beisebol provavelmente iria explodir algum dia. Percebeu isso muito antes de o mercado refletir essa tendência. Ele investiu pesadamente nessa época, quando o mercado ainda estava dormindo, como ele diz. E vendeu todas as suas figurinhas, incluindo as de Mickey Mantle, quando ainda novato, quando esse mercado atingiu sua maior alta. Outro conhecido nosso, gerente de uma loja de departamentos, sempre estudava os jornais comerciais para aprender como tornar sua loja mais produtiva. Depois de algum tempo, ele colocou suas leituras em prática, investindo em ações da área varejista. Quanto tempo os não milionários alocam para planejamento e administração? Não o suficiente. Como já foi dito, muito menos do que os milionários. Embora estes tenham muito mais experiência em tomar decisões de investimentos, eles alocam muito mais horas do que os não milionários em seus esforços para se tornar investidores ainda melhores. Esta é uma das principais razões pelas quais os milionários permanecem ricos. Um proprietário de firma como a Sra. Rule com certeza tem mais liberdade do que quem não é seu próprio patrão. Ela pode colocar em ação seus conhecimentos comerciais para melhorar seus investimentos pessoais. E é isso que ela faz. Pode escolher seu ramo de negócios e a área que deseja estudar. Em geral, quem é empregado não tem esse luxo. Mas mesmo os que têm bons conhecimentos sobre excelentes oportunidades de investimento, muitas vezes não põem esse conhecimento em prática. Considere os seguintes exemplos. Um profissional de vendas muito produtivo, vamos chamá-lo de Sr. Willis, teve a Walmart como cliente por mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, a Walmart explodiu em crescimento e em valorização. Quantas ações do Walmart o Sr. Willis comprou? Ele que era um vendedor ganhando na faixa de 6 dígitos? 0. Sim, nenhuma ação, apesar de ter consideráveis conhecimentos de primeira mão sobre o sucesso de seu cliente em uma renda anual de 6 dígitos. Entretanto, durante esse mesmo período, ele comprou um carro importado de luxo a cada 2 anos. Um gerente de marketing com alta renda, o Sr. Patterson, trabalhava no campo de alta tecnologia, mas nunca investiu $1 na Microsoft ou em nenhuma grande companhia em pleno crescimento. Nunca, apesar de ter consideráveis conhecimentos sobre muitas firmas na indústria da tecnologia. O proprietário de uma gráfica tinha como cliente uma das maiores companhias de bebidas da América. Este cliente lhe comprava milhões de dólares em serviços de impressão todos os anos. Mas que quantia esse dono da gráfica investiu nas ofertas de ações de seu cliente? Em todos os 3 casos, a pessoa produz uma renda mais alta do que a Sra. Rule. Contudo, nenhuma delas é milionária. Na verdade, o Sr. Patterson, o gerente de marketing, não investiu nada em ações. Ele nunca investe nenhuma parte de sua renda. Entretanto, ele mora numa casa de $400 mil, rodeada por outras pessoas que trabalham no campo da alta tecnologia, todos com grandes chapéus e grandes hipotecas, mas nenhum gado. Há muitos tipos assim, de alta renda, baixo patrimônio, que vivem de um cheque de pagamento para o outro, sempre temendo uma repentina baixa na economia do país. Nosso amigo Ussar, o subacumulador de riqueza. O que motiva Ted Friend? Por que ele trabalha tanto? Por que sente a motivação de ganhar tanto dinheiro? E por que ele gasta tanto? Ted lhe dirá que é porque ele é competitivo. Mas também são competitivos quase todos os profissionais de vendas de alta produção. A supercompetitividade não é a razão mais importante de seu comportamento. Ted foi criado numa família que era a mais pobre da comunidade operária. Sua casa era feita de madeiras velhas e outros materiais descartados. Até entrar na escola secundária, era seu pai que lhe cortava o cabelo, o que de fato economizava dinheiro. Apesar de que, segundo Ted, a maioria das pessoas percebia que o cabelo dele tinha sido cortado por um amador. A escola secundária pública que ele frequentou atraía alunos de uma ampla variedade de níveis socioeconômicos. Muitos vinham de lares ricos. Os garotos ricos
enchiam o estacionamento da escola com seus belos carros. Esses carros sempre deixavam Ted boquiaberto. Durante todos os seus anos de escola, a sua família possuía apenas um carro. Era um Ford bem usado que seu pai tinha comprado quando ele tinha 10 anos de idade. Durante seus anos de escola, Ted prometeu a si mesmo que algum dia estaria muito melhor de vida que seus pais. Melhor de vida para ele significava ter uma bela casa num bairro rico, roupas finas para toda a família, carros de classe, ser sócio de clubes e comprar objetos nas melhores lojas. Ted percebeu que poderia ficar bem de vida encontrando um cargo de alto salário e trabalhando muito. Ted nunca fez uma relação entre estar bem de vida e acumular riqueza. Estar bem de vida significava demonstrar sua alta renda pela ostentação de artigos de alto status. Ted nunca refletiu sobre os benefícios de tomar um portfólio de investimento. Para ele, a alta renda era uma maneira de superar um sentimento de inferioridade social. E a alta renda era sempre produto de muito trabalho. Obter renda sob a forma de ganhos de capital era um conceito totalmente estranho para ele. O pai e a mãe de Ted eram disfuncionais quando se tratava de guardar dinheiro para uma época de vacas magras. O plano financeiro deles era muito simples. Quando tinham dinheiro, gastavam. Quando acabava o dinheiro, paravam de gastar. Se precisavam de alguma coisa, como uma máquina de lavar roupa ou um telhado novo, economizavam para aquele fim. Mas também compravam muitas coisas à prestação. Nunca compraram ações de nenhuma empresa. Nunca os pais de Ted reservaram dinheiro para um investimento. Eles não compreendiam o mercado de ações nem confiavam nele. A única riqueza real que o casal tinha era uma pequena pensão e o patrimônio representado por sua casa muito modesta. Hoje o filho deles sente uma necessidade de se compensar pela sua origem primitiva e operária. E por suas deficiências educacionais. Ted nunca terminou a faculdade e até agora se sente impelido a superar todas as pessoas formadas na universidade contra quem ele compete. Ele mesmo, de modo geral, vive num padrão mais alto do que todos aqueles garotos universitários que trabalhavam na sua área. Ted é um consumidor por excelência. Ele tem 2 barcos, um jet ski e 6 automóveis. 2 estão em leasing, os outros foram comprados a crédito. É interessante notar que na sua casa há apenas mais 3 pessoas que dirigem. Ele é sócio de 2 clubes de campo e usa um relógio que custou mais de $5.000. Ele compra suas roupas nas melhores lojas. Ted também possui um apartamento em Poole, num condomínio de férias. No ano passado, a renda de Ted foi de aproximadamente $221.000. Dada a sua idade, 48 anos, qual seria o patrimônio líquido esperado? Segundo a nossa equação de riqueza, seu patrimônio líquido deveria ser $1.060.800. A conta é feita com 1/10 da idade, multiplicado pela renda anual total. Mas qual é o seu patrimônio líquido real? Menos de 1/4 da quantia esperada. Como é possível que Ted tenha um patrimônio líquido real de menos de 1/4 do valor esperado? A resposta está na sua maneira de pensar. Acumular riqueza não é a sua motivação. É interessante que Ted acredita firmemente que se fosse realmente rico, não seria um gerador de alta renda. Ele sempre diz que as pessoas que vêm de uma família rica têm pouca motivação para ter um alto desempenho no trabalho. Ted descobriu um método para manter e até aumentar seu impulso para desempenhar em alto nível. Ele descobriu que o medo é um grande motivador. Assim, ele compra cada vez mais a crédito, aumentando suas dívidas. Aumenta correspondentemente o medo de falir. Por sua vez, esse medo, cada vez maior, baseado nas dívidas, o incentiva a trabalhar cada vez mais e de uma maneira cada vez mais agressiva. Para ele, uma casa grande é um lembrete de que ele tem uma grande hipoteca e uma grande necessidade de ter um alto desempenho. Ted não é um grande gastador em todas as categorias de produtos e serviços. Pergunte-lhe quanto dinheiro ele aloca para a consultoria financeira. Nesta categoria, ele é muito sensível a preços. Sua escolha de um contador foi baseada quase exclusivamente nos honorários e não na qualidade. Ted sempre acreditou
que a qualidade dos serviços que os contadores oferecem é mais ou menos igual. Só os honorários é que variam. Por isso, ele escolheu um contador que cobra pouco. Em forte contraste, a maioria das pessoas ricas acha que na área da consultoria financeira você obtém de acordo com o que você paga. Ted passa uma considerável quantia de tempo trabalhando. Mesmo assim, ele está sempre preocupado em perder sua chamada vantagem competitiva. Ele teme que sua necessidade de ultrapassar os garotos ricos, os universitários, algum dia irá desaparecer. Ted está sempre lembrando das suas origens humildes e da falta daquele diploma universitário tão importante, e vive castigando a si mesmo psicologicamente. Aos seus olhos, ele tem um pedigree inferior àqueles universitários, tão confiantes contra quem ele compete. Muitas vezes, ele se pergunta como eles podem estar tão contentes, considerando que têm um desempenho menos que excepcional no trabalho. Ted nunca desfruta realmente da vida. Ele possui uma porção de objetos de status alto, porém trabalha tão duro e tantas horas por dia que não tem tempo de desfrutar deles. Também não tem tempo para a família. Sai de casa todos os dias antes do sol nascer e raramente volta para o jantar. Você gostaria de ser como Ted? Para muitas pessoas, esse estilo de vida é muito atraente. Mas se essas pessoas realmente compreendessem o funcionamento interno de Ted, elas poderiam avaliá-lo de modo diferente. Ted é possuído por suas posses. Ele trabalha pelas coisas. Sua motivação e seus pensamentos se concentram nos símbolos de sucesso econômico. Sente uma necessidade constante de convencer os outros desse sucesso. Mas, infelizmente, ele nunca conseguiu convencer a si mesmo. Em suma, ele trabalha, ele ganha e ele se sacrifica para impressionar os outros. Esses fatores sustentam os processos mentais de muitos SAR, subacumuladores de riqueza. Com muita frequência, esses SAR deixam que outras pessoas importantes na sua vida determinem o seu estilo de vida financeiro. É interessante notar que essas pessoas importantes ou grupos de referência acabam sendo mais imaginários do que reais. E você? É motivado por outras pessoas importantes? Talvez você deva considerar uma abordagem diferente da vida e mudar sua orientação. Será que todas as pessoas de alta renda que provêm de origens humildes são destinadas a se tornarem SAR? Será que todas irão seguir o modo de vida de Ted? De maneira nenhuma. Existe uma razão fundamental, além das deficiências sociais e educacionais que Ted percebe, que explica por que ele se tornou um SAR. Seus pais lhe ensinaram o modo de vida. Apesar de terem uma renda modesta, seus pais não eram frugais. Gastavam quase tudo o que ganhavam. Eram especialistas em despender recursos. Qualquer futuro aumento na renda imediatamente já era destinado ao consumo. Até mesmo as restituições do imposto de renda já ficavam predestinadas ao consumo. Muito antes de os cheques serem recebidos, o comportamento consumista desse casal teve impacto sobre seus filhos. Eles estavam sempre lhes enviando essa mensagem subconsciente. A gente ganha para gastar. Quando precisar gastar mais, você tem de ganhar mais. A vida entre os Friends. De que maneira os pais de Ted Friend gastavam dinheiro? Ele nos contou que, ao longo de todo o seu casamento, eles comiam, fumavam e bebiam muito e faziam muitas compras. A casa estava sempre superlotada de comida. Os Friends estocavam guloseimas, carnes de primeira, frios, sorvetes e outras sobremesas. Até mesmo o café da manhã era uma festa. Bacon, salsichas, batatas fritas, feitas em casa, ovos, bronhas e doces finos eram básicos. Ao jantar, assados e carnes eram os preferidos. A família de Ted nunca saltava uma refeição. Vizinhos e parentes eram convidados frequentes no restaurante dos Friends. Como ele mesmo diziam, referindo-se à sua casa. Os pais de Ted fumavam juntos cerca de 3 maços de cigarro por dia. Numa semana normal, eles consumiam 2 caixas de cerveja. Nos feriados, o consumo de comida, tabaco e álcool aumentavam ainda mais.
Fazer compras e consumir eram os principais hobbies da família. Com frequência faziam compras por divertimento e não por necessidade. Na maioria dos sábados faziam compras desde o início da manhã até o meio da tarde. Primeiro compravam comida, depois passavam intermináveis horas em lojas de desconto. Ted também notou que quase tudo que eles compravam eram bobagens inúteis.